Boa tarde, você, nosso amigo que nos acompanha pelas redes sociais. Meu nome é Wilson Wegner, eu sou um dos sócios da Época Contabilidade e Assessoria e hoje a gente vai falar um pouquinho de reorganização financeira. Não é novidade para ninguém, os tempos não estão fáceis para nenhum nicho de mercado e é chegado o momento em organizar ou pelo menos tentar planejar as finanças para os próximos meses. Até porque o mês de maio, junho, julho devem ser meses com escassez de recursos e baixo faturamento. Então é um momento de sentar, analisar o que você tem para pagar daqui para frente, seus compromissos de pagamento e tentar encontrar uma forma de planejar e mesmo conseguir os recursos para pagamento. Algumas empresas possuem reservas financeiras, essas naturalmente têm uma forma um pouco mais facilitada de honrar seus compromissos, utilizando parte dessas reservas, mas a grande maioria não as tem. Então é importante entender exatamente qual é a magnitude, qual é o tamanho do dispêndio que você vai ter ao longo desses meses, principalmente considerando baixo faturamento e o vencimento das despesas que continuam acontecendo. Algumas empresas fizeram redução de jornada, outras suspenderam os contratos de trabalho de seus colaboradores, visando com isso amenizar um pouco o desembolso de valores, mas alguns segmentos mantêm a sua mão de obra, ainda que em caráter reduzido, e os compromissos têm que ser honrados, Não só os compromissos de mão de obra, mas fornecedores, gastos essenciais como água, luz, telefone. Então isso tudo tem que ser honrado. Então hoje existem formas vantajosas de captação de recursos. É importante entender com o seu agente bancário o que o banco está oferecendo em termos de linhas de crédito. A redução da Selic está proporcionando créditos facilitados com juros bastante baixos. O próprio governo está incentivando algumas linhas de captação que são bastante vantajosas em termos de acréscimos, e é importante entender com o seu gerente se essas linhas de crédito são apropriadas para o seu negócio, porque é importante também entender que depois a gente vai precisar pagar esses recursos. Algumas empresas usaram o expediente da postergação de tributos facilitados por projetos de lei editados pelo governo, mas também é importante entender que lá na frente esses tributos, encargos que foram postergados agora, precisam ser pagos. Então seria interessante fazer um planejamento dos próximos 6 meses para entender mais ou menos qual é o cenário de gastos da sua empresa, em que patamar você está inserido e quanto de recursos você vai precisar captar. É importante entender também como está se comportando o seu mercado para entender quanto de receita a sua empresa vai obter. Traça um cenário pessimista, com o mínimo necessário ou o mínimo que você espera receber ao longo dos próximos 6 meses. E em contrapartida, coloque os seus gastos. Feito isso, você vai saber quanto exatamente você vai ter de recurso e quanto eventualmente precisa captar. E aí é a hora de ir aos agentes bancários ou mesmo verificar as suas reservas para verificar se os recursos que você tem ou que você consegue captar serão suficientes para pagar essas contas. Caso contrário, é preciso fazer uma nova estruturação dos gastos, eventualmente cortar mais alguma coisa ou mesmo rever o modelo do seu negócio para que você consiga equalizar o valor do dispêndio com o valor da captação. Então é o momento de colocar o pé no chão, colocar os números na planilha e entender exatamente o tamanho da sua conta para que você tenha recursos para acertar essa conta no final dos próximos meses.